Seja bem-vindo a mais um episódio do J17 Talk, sempre em boa companhia, trazendo informações relevantes para você. E hoje eu tenho o melhor convidado que poderia estar nessa bancada. Sim, ele é aquele nosso parceiro de dia a dia nessa bancada que hoje muda de posição. E para não cometer nenhuma injustiça, eu vou ler a minha cola aqui, o apresentando. O professor atuou por mais de 25 anos como gestor e diretor de grandes empresas, incluindo as afiliadas da Globo e da Record. Ele tem vivência extensa em grupos de infraestrutura, saúde, concessionárias, rodovias, nas áreas de recursos humanos e marketing. Há uma grande quilometragem acumulada em experiência. E há mais de 15 anos ele atua na formação de executivos nas áreas de gestão, liderança, comunicação, também como professor de pós-graduação e educador corporativo. Atualmente, além de atuar na consultoria estratégica, ele se dedica à produção de livros e já são 9 lançados e outros em produção. E aqui eu deixo as minhas boas-vindas ao professor José Nascimento. Zé, que honra estar conversando aqui com você. Eu que sempre estou aqui dizendo o seguinte: oi você, como vai? Tudo bem? Olha, mais um J17 Talks no ar. Hoje estou realmente aqui do outro lado para conversar com você um pouquinho sobre a minha jornada extra comunicação e extra podcasts, que é essa jornada dos livros. Mas obrigado pela apresentação, e eu sempre digo que tem uma palavra que me sintetiza, é aprendiz. Então a gente tem um currículo bacana, mas ele só vai ficar melhor se a gente continuar aprendendo. É o que você nos ensina sempre, né? A gente aprende juntos, aprende aí com vocês que estão nos acompanhando. É o lifelong learning, né? Aprender o tempo todo, a vida toda. À sua disposição aqui, meu amigo. Isso é muito bacana. A gente vai falar de mundo corporativo, nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar de tendências, vamos falar de futuro. Temos uma pauta muito bacana e dinâmica para você que gosta desses assuntos. Agora, nós vamos falar um pouquinho de alguns assuntos antes de entrar no tema dos livros. Olha. E eu queria entender a sua visão hoje de como o mercado e as empresas respondem para o papel das consultorias e mentorias. Elas ainda enxergam como fonte de aprendizado? Olha, o que eu tenho dito é o seguinte, Zé, só tem uma coisa que vai levar pessoas e empresas a um novo patamar, que é o conhecimento, que é a informação. Hoje em dia, essa informação está ao acesso, ao alcance de todo mundo. Agora, o grande desafio é fazer com que essa informação entre na prática, que ela vire conhecimento lá no chão da companhia, no dia a dia da empresa, né? Como professor, como consultor, eu digo o seguinte: o meu grande papel é ser um provocador, é ser um inquietador. Para quê? Para que o meu aluno, para que a empresa onde eu faço as minhas consultorias, já na segunda-feira coloque alguma coisa em prática para gerar novos negócios, novos serviços e, acima de tudo, transformação. Tem muita gente com um PowerPoint muito legal, muito bacana, com uma apresentação interessante. Agora você chega e pergunta o seguinte: o que é que virou disso? Produto ou serviço lá no final do dia? O que é que virou literalmente nota fiscal? Então, o grande desafio de um grande consultor, de um grande mentor, é gerar resultados para quem você está trabalhando. Porque senão aquele conhecimento que você entregou sem implementação, ele não se torna uma geração de valor. Com toda certeza, é só fotografia, né? É como a gente vai muitas vezes em alguns eventos. Você tira fotografia, faz algum network, fica bem na foto. Agora, de transformação é pouco. Então, não perca tempo. E as empresas entenderam isso. Empresas sérias, com líderes diferenciados, perceberam: eu preciso trazer aqui para dentro quem provoque, inquiete e leve o meu time a um outro patamar. Muito bacana. Eu tenho uma outra pergunta para você. Você atua como professor na sala de aula. A sala de aula nunca saiu da sua vida. É verdade. Você sempre está frequentando as salas de aula como aluno. Eu acompanho isso e algumas nós dividimos, porque dentro do conceito do lifelong learning nós precisamos nos manter atualizados sempre. E você também compartilha esse conhecimento adquirido, o que é brilhante.
Agora, o que norteia esse trabalho, principalmente dentro das disciplinas de pós-graduação que você ministra, e como é que isso contribui e colabora com o seu projeto de editoração de livros? Sensacional. Zé, eu gosto de dizer o seguinte, que eu sou um apaixonado por uma série de coisas, entre elas educação e comunicação. E como isso entrou na minha vida? Comunicação através do meu pai, seu Nelson Nascimento, um homem de 2º ano primário, mas que era um exímio comunicador, e a grande capacidade dele de comunicação é que ele era um bom ouvinte, ele cativava as pessoas ouvindo e depois, literalmente, dialogava. Já no caso da educação, a minha paixão veio sendo o alfabetizador da minha irmã, da Eliane. Eu estudava na casa escolar de Florestal e lá no primário eu saía da escolinha e perna para que te quero, porque eu vinha passar para minha irmã aquilo que eu aprendi. Lá no fundo da nossa casa, lá em Fernandes Pinheiro, eu ia lá no paiolzinho que a gente tinha com o carvão que a minha mãe tirava lá e usava do forno de açapão, eu ia lá fazer o A, E, I, O, U. Então, essas duas paixões eu trago da minha infância. Ao longo do tempo, eu digo o seguinte, que eu só falo como consultor, como mentor dentro das empresas e nas salas de aulas daquilo que eu vi, vivi, aprendi e fiz dentro das companhias. Então, assim, todo o aprendizado que eu trago dos estudos que nós fazemos, o aprendizado que eu trago da vivência de 25 anos como executivo de grandes empresas, como afiliadas da Globo, da Record, da minha passagem pela área de recursos humanos e pela área de marketing, eu trago para dentro das companhias. E aí a gente faz eu chamaria assim, de um saudável caldeirão, aonde eu trago o meu olhar de consultor, um olhar estrangeiro, somo isso com a necessidade, com o pedido da tua companhia, vivencio isso na prática com o seu time. E aí o que a gente faz? Reúne tudo numa mesa e diz assim, como é que nós construímos um grande plano de ação, né? E isso tem dado muito certo em empresas de comunicação, empresas das mais diversas áreas. Por quê? Porque a gente vem gerando resultados. O projeto nosso, né, do J17, é um pouco disso. Nós reunimos uma dor, junto com isso nós construímos juntos um projeto e a gente ajuda na execução. Então, eu sou o que o pessoal chama aí de um consultor hands-on, né? Ou um gerente as a service, né? Que são os nomes bonitos que a gente tem. E isso só se faz de uma forma, com a busca de informação e busca de conhecimento. Ter repertório para que a gente debata, discuta, provoque, inquiete e gere soluções, né? No ano passado eu fiz um curso da Fundação Dom Cabral de formação de conselheiros, um curso de peso com os melhores professores do Brasil, né? Por conta disso eu me tornei embaixador também da Fundação Dom Cabral aqui no Paraná para alguns projetos. Estou num projeto de mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em administração, debatendo, estudando ESG. Então, aprender o tempo todo, a toda hora. Como a gente faz, né, nas nossas conversas, nos nossos cafés, nos estudos, né, nos papers que você nos passa. Aliás, parabéns, né, e muito obrigado por ter compartilhado papers super importantes, né? Vale a dica para o pessoal. Sim, e é um grupo, uma comunidade que você participa ativamente e colabora muito. Nós criamos uma comunidade no WhatsApp, onde os membros são avaliados e aceitos por convite, onde nós compartilhamos estudos, pesquisas, white papers, artigos dos mais renomados, da Harvard Business Review, do MIT, da Deloitte, da KPMG, da Forrester. Os melhores estão dispostos ali em diversas áreas, inteligência artificial, gestão, pessoas, tecnologia. E eu quero te fazer um agradecimento e quero te fazer um pedido, né? Hoje eu não estou como entrevistador, estou como entrevistado, mas agora, recentemente, fazendo um trabalho numa grande empresa, num grande grupo empresarial da área de saúde, eu liguei para você e falei, olha, me socorre com estudos. E aí você me mandou 5 ou 7 papers do Einstein, de grandes instituições que me ajudaram muito, né? Então, você que está aí, fica o convite, né? Eu vou pedir para o Zé explicar como que as pessoas fazem para
para participar desse grupo, mas para mim foi muito importante, né? Então, eu recebi informação, estou ali estudando o tempo todo, né? Formas diferentes da gente aprender, mas uma coisa muito legal é esse suporte, essa ajuda que você me deu. Muito obrigado. Imagina, é um prazer sempre colaborar com quem colabora muito comigo, que é meu professor também, que além de muito conhecimento, exercita uma liderança, transferindo esse conhecimento de forma gentil, com empatia e humildade, isso faz toda a diferença. É uma característica importante em você, professor José Nascimento, o que me deixa muito honrado em estar há quase 2 anos desenvolvendo um trabalho de comunicação com você no J17. E agora, retomando o assunto da nossa comunidade, nós falamos de artigos e papers do mercado empresarial e de instituições de renome. Por quê? Existe muita informação não estruturada rodando na internet, muitos gurus rodando na internet. Quando nós soltamos um artigo da Deloitte, da PwC, da Accenture, da KPMG, olha que eu estou falando aqui das grandes, né? E de grandes empresas, nós estamos entregando conteúdo de qualidade altamente revisado, com dados muito sólidos. E quando você precisa montar um estudo, uma tese, um planejamento, você pode reunir vários desses artigos que eu disponho lá são quase 1.000 estudos oficiais dessas fontes, divididos entre 2024 até agora, 2026. Onde você pode criar um notebook LM no Gemini, por exemplo, com um determinado assunto, e incluir vários desses estudos lá, onde você tem um ambiente controlado de conhecimento e fazer determinadas perguntas. Isso vai te ajudar bastante. O professor José Nascimento tem colaborado muito com isso. Voltando aqui à nossa pauta, obrigado pelo espaço do Merchan. Para fazer parte desse grupo, envie uma mensagem para o número que nós vamos deixar aqui, a forma de você entrar nessa comunidade, e a gente vai verificar o seu LinkedIn, verificar as suas redes sociais, verificar quem você é para que você possa participar. E existem algumas regrinhas. Você também precisa colaborar e enviar estudos e informações para nós. Somente aquilo que é público a gente pode compartilhar. E se aquilo que você vai compartilhar a empresa disponibilizou para download através de um link onde você vai deixar os seus dados, você compartilha o link. Então, nós não queremos prejudicar ninguém, apenas fazer com que esses estudos cheguem ao maior número de pessoas possível. Legal. Professor Nascimento, jornais, rádios, revistas, emissoras de TV, quase todo o ciclo da comunicação fechada, e só faltavam realmente os livros. São 9. Como é que esse caminho chegou e bateu na sua porta ali dizendo, me siga? Verdade, Zé. Olha, a minha paixão, como eu já falei, por comunicação é especial e é antiga. Essa trajetória, né, em rádio, jornal impresso, né, emissoras de televisão, mundo digital, para mim ela é muito importante e transformadora. E a chegada, né, do projeto dos livros foi muito interessante, porque ao longo de toda a minha vida eu sempre tive a vontade de escrever um livro. E aí tinha o sonho de um romance, de um livro de jornalismo, de um livro de gestão. E durante a pandemia, lá estava o professor, né, se reinventando. Eu falo que a minha vida foi de reinvenção. Eu sou um cara que fez curso de datilografia, que pedalou 13 quilômetros para aprender o famoso ASD, FG, C cedilha, JK, que ficou para trás, né? Quando eu fui para a faculdade de comunicação, fiquei feliz de usar as máquinas de fotografia analógicas. Hoje, em qualquer aparelho de celular, a gente tem uma máquina de fotografia estratosférica, enfim, e com toda essa mudança e transformação das nossas vidas, né? A tecnologia, o desenvolvimento faz parte. E eu gosto de uma frase do Alvin Toffler sobre aprendizado. Ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E os livros vieram justamente nisso. Alguém vai dizer o seguinte, olha, livro é uma coisa do passado, livro é uma coisa de papel, e o papel né, está com os dias contados. Eu conto e falo o seguinte, que os nossos livros são multimídia, multiplataforma e tem um formato e um jeito diferente. Eu estava lá na pandemia, como eu falei, dando aula e com uma pilha de anotações e informações. E eu falei, puxa vida, aqui eu tenho um livro para ser escrito.
e veio uma voz e me falou literalmente isso ao meu ouvido. A outra disse o seguinte: mais um livro que você não vai terminar? E aí nasceu Mundo 6.0, é para lá que eu vou. Você é um dos grandes apoiadores, tive grandes apoiadores nesse projeto, mas você foi um grande apoiador, juntamente com o parceiro, com o Zé Sartor, enfim, e que aquele livro se transformou em realidade. E eu fui literalmente picado, eu falo pela mosquinha do livro. Depois de Mundo 6.0, lá se vão 9 ou 10 livros que já estão prontos, né? Então, depois disso veio Entre Drones e Dinossauros, veio Descomplicando a Gestão, veio Inteligência Artificial na Administração, veio Construindo Conexões Poderosas, veio Inovação, Projetos e Políticas, né? Então, eu fui picado pela mosquinha dos livros, né? E os livros que a gente constrói, como eu falei, eles são hiperconectados. Tem uma jornada, sim, no livro de papel, porque por mais que a gente esteja na era digital, né? Quem é como eu, um cara da década de 60, nascido em 68, 58 anos, 57, você ainda gosta, né, da experiência tátil do livro, né? Então a gente tem aí, literalmente, uma coleção para alguns você conhece, outros são apoiadores. Aqui, né, no Descomplicando a Gestão, você é meu companheiro de escrita. O mais recente, Né, tá nós aqui. tivemos o prazer de escrever juntos um capítulo incluindo a companhia do Marcelo Nóbrega. Temos também Entre Drones e Dinossauros, mas a sensação sinestésica de segurar e ler um livro, ela nunca será substituída, na minha opinião. Eu sei que o Kindle e todos os outros artefatos são muito bons, mas eu particularmente gosto do livro. Nascimento, você escrever livros é fantástico. Eu também gosto muito de escrever. E a gente não pode usar o ChatGPT, ok? A gente escraviza o ChatGPT e as IAs. Mas Eu, personaliza. particularmente, nos 3 livros que eu escrevi, que eu participei, eu deixei muito claro que a utilização da IA foi para revisão ortográfica e gramatical. Porque a gente já tem o papel do revisor dentro das editoras, mas eu gosto de entregar bonitinho. E eu tenho meu formato de unificação de linguagem, uma padronização, e eu gosto que seja autoral. Então, você que está pensando em escrever, não terceirize para uma IA que vai escrever o seu livro e alguém vai produzir ele em 24 horas. Isso não funciona assim. Não faça por fazer. Até porque o leitor sabe, né, Claro. quando foi martelado. Hoje você percebe na questão do texto, da pontuação, da linguagem, do formato, né? E aí as pessoas que te ouvem, sabe uma coisa que me orgulha muito nos meus textos? E aí, aí entra um pouquinho da vaidade, né? No Mundo 6.0 foi assim, nos outros textos também. Quando a pessoa me liga e diz assim: nossa, professor, eu li o seu texto. Parece que eu estou tendo aula, fazendo uma palestra, uma consultoria, ou estou, melhor ainda, né? Que aí eu estou conversando com você. Por quê? Porque você tem que estabelecer um laço, um vínculo com o teu leitor e levar para ele o teu repertório, a tua informação e utilizar, né? Sim, a inteligência artificial, os meios atuais, para quê? Para que ele seja um apoio para uma boa pesquisa, né? Você mesmo falou agora do banco de papers que você tem, mais de 1000 artigos. Quantos desses papers você leu, você trouxe anotações, você fez um resumo e trouxe desses resumos, e aí é legítimo, é legal, citando a fonte, trouxe a informação. A gente fez isso, né? Nesse trabalho aqui, eu vou testemunhar, eu estava escrevendo, eu falei, nossa, falta, eu digo tutano, falta consistência. E aí o que eu falei? Vou chamar o meu amigo Zé Manuel. E aí você foi lá e fez literalmente, se a gente tinha feito um alinhavo, um início de costura, né, usando uma linguagem mais antiga, histórica, né, quase que uma crônica, que é um gênero que eu adoro, você foi lá e bordou, você fez pinturas especiais no texto que ali estava. Muito obrigado, viu, meu amigo? Imagina, você é muito gentil. Eu ajudei ali. Ali eu não utilizei IA, não utilizei notebook LM. Eu tinha alguns, considerando o contexto do texto, eu possuía alguns estudos fresquinhos de cabeça, porque grande parte deles eu li, e ao longo de quase mais de 2 anos, né, entrando no terceiro agora. E eu fui buscar 2, 3 ali que eu utilizei como exemplo, e isso funciona muito bem e você tem que utilizar no seu dia a dia. Porém, a linguagem das pessoas que te conhecem,
a linguagem ela é claramente identificada. Então, se você que tem um determinado vocabulário na comunicação com o seu público usa uma IA para escrever um livro por você, e não é um ghostwriter, é diferente, as pessoas vão perceber que não há conexão e a gente acaba tornando uma ideia genial que você teve numa entrega muito pobre. E aí, isso tem conexão com a minha própria pergunta, próxima pergunta, porque você, professor José Nascimento, atua escrevendo livros, mas você também assessora pessoas e empresas a escreverem as suas obras. Então, em vez de terceirizar para uma inteligência artificial, você desenvolve toda uma curadoria, um trabalho de pesquisa, de entrevistas, e atua na redação e na elaboração de toda a linha editorial e na produção do texto. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que isso funciona e que dicas que você dá para quem está te assistindo e te ouvindo nesse momento, que gostaria de escrever um livro da empresa, da família, dele mesmo, ou de um determinado tema, mas ele não tem essa preparação e esse talento, e normal, está tudo certo, e que pode desenvolver esse trabalho com você, e aí necessariamente você não será um ghostwriter, você entregará um trabalho estruturado. Exatamente. Olha, vocês perceberam que uma das coisas que eu gosto em todos os trabalhos que eu faço é a hiperpersonalização, é a hiperconexão, é a conversa, é a convergência, né? Para você ter uma ideia, eu prefiro vender, Zé, os meus livros pessoalmente. Aliás, você que está aí do outro lado, quero adquirir um livro do professor José Nascimento. Liga para mim, manda um WhatsApp, 99270-1011-41. Depois eu confirmo esse telefone aqui para vocês, né? Mas é isso. Né? E o que eu tenho visto é o seguinte, tem famílias, pessoas com histórias maravilhosas, alguns caminhos nessa escrita. O primeiro deles é o caminho do livro colaborativo, né? Que é o que a gente fez com o Descomplicando a Gestão, que é o que a gente fez com o Entre Drones e Dinossauros. Juntou uma série de autores, pessoas que têm conhecimento, que têm informação, fez um trabalho de ajuste temático, um tema central, e veio desdobrando em capítulos. Por que o livro, dessa forma, ele é um projeto interessante? Por quê? Porque nós temos muitas e várias vozes. 2, nós oportunizamos para que as pessoas construam o seu projeto. Tem muita gente dizendo o seguinte, eu quero escrever um livro, tem um livro pronto, mas o que acontece? Fica caro para você construir sozinho, fica trabalhoso e às vezes você não tem um projeto editorialmente já num bom caminho. Então, um livro colaborativo é um primeiro estágio desse projeto. Então, participe de projetos colaborativos, chame e reúna as suas comunidades, comunidades de mulheres, comunidades de empresários, grupos segmentados para que vocês façam o seu livro. Outro caminho e outra coisa que eu tenho feito, Zé, são os livros empresariais e corporativos. Recente, eu escrevi um livro chamado De Amorim, uma história de fé, amor e trabalho. Um empreendedor, o seu Luiz de Amorim, 88 anos, a dona Maninha, né, sua esposa, construíram, ele, um ex-mecânico de tratores, ela, uma costureira, construíram uma grande empresa de muito sucesso. E os filhos, né, a empresa atualmente queria homenageá-los. E eu fiz um livro de crônicas corporativas contando essa história. Um resultado muito legal. Foi lançado nos 40 anos da empresa, na inauguração da nova sede, no aniversário, né, do seu Luiz e, como marco, o livro trouxe e teve um espaço bem especial. Né? Você falou sobre o modelo Ghostwriter, é uma coisa que eu não tenho feito e não fiz até agora. Talvez eu não gostaria de fazer, mas o que eu gosto de fazer é construir o livro com as pessoas e com as famílias. Eu uso o meu aprendizado de repórter, o meu aprendizado de ouvinte, né, de editor, de jornalista que escreve, para contar essas histórias. Hoje, eu estou, juntamente com o jornalista Erivelto Oliveira, terminando um projeto onde a gente escreveu um livro sobre o empresário Flávio Brandalize, fundador da Perdigão, da cidade de Videira. A construção desse livro gerou um burburinho bacana na cidade, interessante, e fui convidado também para escrever um livro sobre a história do empresário Mário Fachin. Ele, um veterinário, também oriundo de uma família muito pobre, muito simples,
trabalhou durante anos a Perdigão, foi cientista, pesquisador da suinocultura brasileira, um dos maiores pesquisadores do Brasil. Hoje, com 70 e alguns anos, tem uma das maiores empresas de exportação e produção de suínos do Brasil. Tá? O Dr. Mário Fachin, ele é dono de uma empresa chamada Master, que fabrica a marca Sulita de suínos, exporta para o Japão e etc e tal. E é muito legal contar essas histórias, né? Então, são coisas que a gente vem fazendo e trabalhando, né? Paralelo, estou aí trabalhando num livro do Hercílio Santinoni. Ele foi presidente do Conselho do Sebrae, foi precursor do movimento da inovação no Brasil. É o presidente da Conamp. Da Conamp, isso. E o Hercílio fala o seguinte, olha, eu comecei nessa história aqui do empreendedorismo quando o termo empreendedorismo não era conhecido. E mais do que isso, né, microempresa nem era conhecido. Então, são histórias inspiradoras, transformadoras, que precisam e merecem ser contadas e merecem ser registradas. E nada melhor do que um livro para que você deixe isso devidamente registrado e dentro da história. Além do livro do Hercílio Santinoni e do Flávio Brandalize, você tem mais alguns projetos andando nesse momento. Compartilha com a gente. Exatamente. Estou aí com alguns projetos em desenvolvimento, né? Tem uma executiva de empresas que eu estou assessorando e ajudando ela. Por quê? Porque ela está fechando um trabalho, um ciclo dentro do mundo corporativo. E o que ela precisa? Estabelecer imagem, autoridade, reputação. Ela tem toda uma competência, mas ela não falou disso ao longo da sua carreira, infelizmente. O que nós estamos fazendo? Transformando tudo isso num material histórico, informativo, num book, né? Para quê? Para que ela se posicione como consultora, como mentora, como professora, gerando autoridade, gerando posicionamento, né? Então, o livro tem essa força de transformar aí uma história, de posicionar e de fazer esse registro tão importante, Zé. E mais um que você tem, e eu tenho o prazer de estar participando nessa obra, junto com o Marcelo Nascimento, que é o... Marcelo Nóbrega, boa. Nóbrega, obrigado. Que é o futuro do trabalho. Obrigado por você lembrar, né? São vários projetos que eles estão em desenho, em formação, exatamente. Marcelo Nóbrega é um grande amigo, conheci ele através do LinkedIn, do mundo digital, e nós fortalecemos esse relacionamento para o presencial. E dentro desse mundo presencial, recente eu liguei para o Marcelo e falei, olha, tem uma ideia, vamos construir? Vamos. E aí a gente está desenvolvendo e trabalhando num livro colaborativo chamado Futuro do Trabalho /RH, onde nós estamos trazendo mais de 20 autores, são executivos de empresas, diretores, CEOs, fundadores, consultores. Tenho a honra de ter você comigo também nesse projeto, Zé, né, escrevendo um capítulo juntamente com o professor Alexandre Conte, e nós estamos fazendo a junção, a curadoria de todo esse conteúdo. Então, esse é um trabalho que nós fazemos e que eu faço com muita honra, com muito prazer, juntando, né, pessoas que estavam ali espalhadas, talvez muitas delas com vontade, com sonho de escrever um livro, mas com medo, com falta de tempo, às vezes até mesmo falta de dinheiro. Por quê? Porque a gente ajuda a viabilizar o projeto da forma melhor possível do ponto de vista econômico e financeiro. E você tem os caminhos para isso. Então, eu quero publicar o livro, não sei exatamente como fazer, não vou cair na mão de algum carniceiro na internet. O professor José Nascimento tem 9 livros publicados e 4 encaminhados para esse ano. Eu participo de 4, ou seja, 3 já publicados e 1 sendo publicado, e muito provavelmente teremos mais um, que é o Entre Drones e Dinossauros 3. Né? Fizemos reunião essa semana, vamos ter, ele vai sair no ano de 2026, o Futuro do Trabalho vai sair até a metade do ano de 2026. Então, assim, a gente tem um olhar, um respeito, um compromisso. Você falou dos carniceiros dos livros, eles estão aí por toda parte, oferecendo o livro a milão para vocês. E quer que eu te conte mais?
eu caí num golpe desse. Ah, Entendeu? Né? E tem várias pessoas e vários amigos que já caíram. Então, assim, todo o aprendizado que eu tenho do primeiro livro que eu publiquei, né, do Mundo 6.0, do Entre Trilhas e Caminhos, e de toda essa jornada, eu estou dizendo o seguinte, eu fui lá, eu aprendi, eu acertei e eu errei. E de todas essas lições eu estou dizendo assim, eu estou disponível para fazer todo esse acompanhamento, para trazer toda essa curadoria. Então, desde o pensar do livro, do criar o esqueleto, do ajustar, né, as fases do livro, os capítulos, o texto, a revisão, a capa, escolher a editora, né? A gente tem um parceiro nosso que é a GPCon do professor Fred, acompanhar todo o trabalho de designer gráfico, de ilustração, de fotos. Então, assim, é muito trabalhoso. Da última revisão, de você ter a última prova do teu material. Então, assim, eu acompanho tudo, né? Até esse olhar lá na ponta de dizer o que você vai fazer de comunicação, o que você vai fazer de marketing e assim por diante. É uma honra. É muito bom fazer esse trabalho, Zé. agora você que quer publicar um livro com seu nome ou participar de um livro escrevendo um capítulo relevante, não caia nos golpes da internet. Procure agora mesmo o professor José Nascimento, porque ele conduz todo o apoio na editoração, buscando as editoras, os caminhos, os fornecedores, colaborando inclusive com a elaboração e a pauta do livro. Professor José Nascimento, para encerrar, estamos chegando aqui nos últimos minutos, e você tem experiência para poder responder isso. Podemos dizer que os livros são como filhos? Ah, com toda certeza. Gente do céu, o que é você pensar no livro? O que é você começar a escrever? Eu falo que quando eu escrevi Mundo 6.0, eu acordava às 4h30 da manhã para ligar o sol e para bater no bumbum da sabiá e dizer o seguinte, canta sabiá. Então, assim, são muitas coisas. Eu tive num momento que eu disse assim, vou desistir. Eu tive num momento que eu falei assim, nossa vida, eu estou estourando de conteúdo para escrever. De eu parar e dizer assim, chamar a minha filha Mariana e mais um casal de amigos e dizer assim, será que eu tenho um livro aqui? E eles falaram, tem um livro. E aí eu saí publicar. Então, assim, você não imagina a emoção dessa gestação toda. E quando acontece o parto, que o carro da editora buzina na frente da sua casa, quando acontece de você ir, como a gente foi algumas vezes com o professor Fred, apertar o botão da gráfica, né? Quando acontece de você ir num evento como nós fomos, com a presença de 450 pessoas para lançar Entre Drones e Dinossauros 2, você diz o seguinte, meu filho está nascendo, o coração está na boca, né? E isso é muito legal, isso é muito gratificante. E, acima de tudo, saber que você, juntamente com as pessoas que fazem parte do projeto, estão aprendendo dentro dessa construção, mas, acima de tudo, também contribuindo na construção do conhecimento. E importante, você que gostaria de ter um livro publicado no seu nome, você gostaria de contar uma história, isso não é apenas para cumprir aquele ditadinho de eu preciso ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro para ser um ser humano melhor. Você tem conhecimento para compartilhar. E se você não tiver essa habilidade para escrever o seu livro ou não conhece os caminhos, o professor José Nascimento encurta todos esses caminhos para você, para que você consiga ter esse filho. Professor José Nascimento, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Obrigado por compartilhar essa história conosco, porque você, empreendedor, pessoa que está aqui assistindo e nos acompanhando, pode também ter o seu livro. Te vejo no próximo episódio do J17 Talks.